Como sempre, nós vamos fazer a leitura do capítulo completo. Dessa vez eu vou fazer a leitura do capítulo completo. Da última vez eu esqueci uma última parte. Nosso pastor corrigiu semana passada, mas dessa vez vamos fazê-lo completo. Mas nesse primeiro momento vamos ler até o versículo 6. Então vamos ler do 1 ao 6. Você mantém a sua Bíblia aberta, que nós continuaremos depois. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até aqui, vamos orar. Santo Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender as verdades da Tua Palavra e sermos por ela transformados. Trabalha em nosso meio, Senhor, em nosso viver, em nossos corações. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Esse texto ele é uma continuação direta, do capítulo passado, onde Jesus estava ali em um grande debate com os fariseus e também com os doutores da lei. E ali não sobra para ninguém, Jesus vai em cima de todos. Então, aquele clima de debate e de disputa entre toda essa corte religiosa e Jesus continua. Então Lucas ele vai dando continuidade a isso, vai continuando narrando dentro desse mesmo contexto de enfrentamento. E o que está acontecendo aqui? Jesus, como sempre, quando estava aberto ao público, quando as pessoas sabiam onde eles estavam, todos corriam a ele, seja para ouvir seus ensinamentos, seja para pedir milagres ou para assistir aos milagres, às maravilhas. E ali Lucas nos dá esse detalhe: as pessoas estavam a ponto de se atropelarem, estavam desesperados para chegar até Jesus, para ver o que estava acontecendo. E o que Jesus estava fazendo naquele momento? Primeiramente, estava ensinando aos seus discípulos. Não somente aos 12, mas nós já vimos, todos aqueles que estavam verdadeiramente seguindo a ele. E ele está aqui complementando tudo que ele tinha batido lá naquele grande debate com os doutores da lei e com os fariseus, que é a hipocrisia. E aí Jesus utiliza uma terminologia que é muito fácil para todos entenderem, que é o do pão e o fermento. Para que você enche a massa, e quando nós olhamos a realidade judaica, principalmente nos pães cerimoniais que não levavam fermento, Jesus já está trazendo essa figura de que o fermento é algo ruim. Mas para ficar bem claro e óbvio, ele ainda coloca a hipocrisia. Então, da mesma forma como quando você joga fermento em uma massa, ela incha e não tem como depois você tirar o fermento, Jesus estava falando, essa hipocrisia desses homens, aí Jesus utiliza esse termo, que falam escondido, que cochicham nos ouvidos, ou seja, que aparentam viver de uma forma, mas na verdade agem de outra, fazem tudo nas trevas. O servo de Deus não pode permitir que esse tipo de comportamento o contamine. O que Jesus está batendo aqui não é bem diretamente apenas no discurso dos fariseus, mas sim no modo de vida, porque pregam algo que não vivem. Então Jesus está dizendo, vocês que estão me ouvindo, cuidado com esse tipo de atitude, cuidado com esse tipo de fermento. Não sejam apenas religiosos, que aparentam ser algo,
mas por detrás vivem nas sombras e vivem cochichando nos ouvidos. E aí Jesus vai trazer uma afirmativa, né? Tudo que está encoberto virá a ser descoberto. Ou seja, Deus traz à luz todas as coisas. Não tem como se manter tudo escondido. E o que o próprio Deus, Jesus, Filho de Deus, estava fazendo naquele momento? Estava trazendo à luz a escuridão dos mestres da lei, a escuridão dos fariseus. Ele mesmo estava fazendo isso, porque ele estava mostrando para o povo que tudo o que eles aparentavam não passava de hipocrisia. Então Jesus estava mostrando na prática a verdade do que ele estava pregando. Olha, em algum momento, toda essa máscara, toda essa camada de religiosidade cairá, e as pessoas vão ver o que está dentro. E a partir do versículo 4... a ênfase que Lucas dá a essa narrativa de Jesus é muito direta, porque nós precisamos lembrar que a época em que Lucas escreve o seu evangelho é uma das épocas de grande perseguição à igreja. O Império Romano estava perseguindo a igreja. Então, isso que Jesus diz aqui para aqueles seus discípulos que poderiam talvez sofrer alguma imposição dos mestres da lei ou dos fariseus, que atacavam até mesmo com violência os seguidores de Jesus, serve também para qualquer crente em qualquer época e em qualquer lugar. A quem nós devemos temer? Quando Lucas escreve isso direcionado ao cristão de sua época, quem o cristão deveria temer? Está observando a realidade da violência romana contra o crente. Então, quando Jesus diz isso, é um bálsamo para o crente que está sendo perseguido, porque Jesus vai dizer, olha, não temam aquele que mata o corpo. Não tenham medo dele, porque ele só pode fazer isso. E aí Jesus vai apresentar alguém que não somente mata o corpo, como lança a alma no inferno. E ele não está falando aqui do diabo, ele está falando de Deus, o juiz de toda a terra. Então, a quem o servo de Deus tem que temer? O servo de Deus tem que temer unicamente a Deus. Então, observando a realidade em que o escritor Lucas está, de uma animosidade do Império Romano contra a igreja, isso se encaixa perfeitamente, porque os romanos estavam literalmente matando os crentes. E quando o servo de Deus lê isso, ele sabe, ainda que eu seja jogado na cova dos leões, ainda que eu seja morto nas praças, ainda que eu seja apedrejado pelos próprios judeus, não importa. A minha convicção está somente em Deus Todo-Poderoso. É nele em que eu devo fitar os meus olhos. Eu tenho que temer, não servir a Deus, mas ao contrário, eu tenho que temer viver uma vida contrária a Deus, porque Deus sim, Ele mata o corpo, pois Ele é aquele que faz viver e também faz morrer, mas principalmente Ele lança o corpo, Ele lança a alma no inferno. Então o que Jesus está dizendo? Esses homens podem matar seus corpos, mas as suas almas estão guardadas em Deus. Já eles que vivem nas escuras e que vivem nas sombras, vão morrer fisicamente, mas também terão a alma lançada no inferno. Então esse é o foco que Cristo quer dar. E aí vai continuar, né, quando ele termina aqui no iniciozinho. 5 pardais por 2 moedinhas. Pardais eram aves baratas. E o que Jesus está dizendo? Se nós compramos pardais por moedinhas básicas, e Deus cuida desses animais tão baratinhos, como não cuidará de nós? Dentro dessa realidade da vida cristã ser tão difícil. Então vamos continuar, versículo 7. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer.
Então, o que nós temos aqui? Jesus complementando toda essa realidade para os seus servos. Ele não está isentando o cristão das batalhas da vida, mas ao contrário, está deixando claro, olha, as batalhas virão, as perseguições virão, sejam pela sinagoga, sejam pelos impérios perversos, a perseguição ao cristão virá. Mas há um Deus que cuida e se importa com os seus servos. Porque se esse Deus cuida dos pardais, que são tão baratos, que são mercadoria barata, como não cuidará dos seus servos, dos seus filhos? E aí Jesus vai aumentar. Ele sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Ele conhece todas as coisas, sabe cada uma das nossas necessidades. Não devemos temer o homem, não devemos temer o mundo, não devemos viver atemorizados. As nossas vidas devem estar firmadas em Deus. Pois ainda que o corpo pereça, a alma está segura nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É isso que Jesus está trazendo. Olha, a perseguição virá, mas para quem vocês vão olhar? Vão olhar para os perseguidores? Ou vão depositar, vão colocar suas esperanças no Deus que lhes guarda? E toda essa explicação do amor de Deus é maravilhosa. Um Deus que sabe exatamente quantos fios de cabelo há na cabeça de cada um. Não somente na cabeça de um, que já é impossível a um ser humano. Mas sabe tudo. Ele sabe cada uma das nossas necessidades. E aqui Jesus está apresentando, e Lucas registra isso, porque Jesus está apresentando uma das características do Deus Todo-Poderoso. Ele é provedor, é um Deus provedor. Nós não temos que andar ansiosos com esse mundo, não temos que viver atemorizados com esse mundo, porque há um Deus no controle de todas as coisas. E por fim, Jesus vai falar da importância do servo de Deus se manter firme nas suas convicções. Aquele que me negar diante dos homens será negado. Eu o negarei diante do Pai. O que Jesus está dizendo isso? Porque é algo que nós vivemos hoje na realidade. Não apenas para o leitor de Lucas, mas nós hoje que lemos, quando nos deparamos com sistemas, sejam religiosos ou sejam políticos, que perseguem e matam servos de Deus, qual é a arma desses sistemas? Olha, se você negar esse Jesus, você será perdoado. Nega ele, esquece isso aí. Vem viver como nós. Renuncia esse teu Deus, vem seguir os nossos deuses, ou o nosso Deus, ou vem seguir o nosso sistema político. Esquece esse negócio de religião, esquece isso aí que você será perdoado. O que Jesus está dizendo? Haverão sim aqueles que negarão a Cristo para viver em paz com esse mundo. Mas qual é a consequência? Quando estiverem diante do juízo final, Cristo os negará diante dos anjos. Então o crente ele tem que ter isso em mente. Eu quero ser aceito por quem? Por esse mundo, pelos sistemas dessa terra, ou ser aceito nos céus pelo Deus? Então Cristo já coloca aqui, é uma condicional, não que a salvação da alma venha do ser humano, mas essa é uma resposta daquele que é chamado por Deus. Aquele que é chamado por Deus não volta atrás no seu chamado. Ele pode até ter momentos de queda, mas a sua alma está guardada em Cristo Jesus. O Espírito Santo ergue de volta, o Espírito Santo chama de novo. Então, aquele que é verdadeiramente servo de Cristo não nega a Jesus. E quando nós vemos o início, nós entendemos que negar a Jesus não é apenas uma declaração aberta, né? Eu nego a Jesus e renuncio a esse Jesus, mas também aquilo que nós fazemos no oculto. Porque Jesus deixa lá no início claro, aquilo que é feito em oculto será revelado. Então, tanto a negação direta diante daquele que está me agredindo, como também a negação no modo de vida, quando nós transparecemos ser servos de Deus, mas o negamos em nossa alma porque vivemos uma vida totalmente contrária. Jesus está mostrando, sejam crentes verdadeiros, não sejam apenas religiosos, vivam para o que eu estou pregando para vocês, deem suas vidas se necessário for por isso, pois eu os receberei nos céus. E aí nós vamos continuar a narrativa, versículo 13.
Perdão, só antes de destacar aqui também o capítulo 11, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus trazendo essa importância e deixando claro que isso já foi feito pelos fariseus. Pois quando Jesus estava fazendo milagres pelo poder do Espírito Santo, eles disseram que ele estava fazendo pelo poder de Beelzebu, que ele estava endemoniado, que não era Espírito Santo coisa alguma, que era o próprio demônio quem estava fazendo todas aquelas coisas. Então o que Jesus está dizendo? Olha, tudo o que disserem contra mim será perdoado, mas negar todas essas maravilhas e blasfemar contra o Espírito Santo dizendo que tudo isso vem de Satanás, isso não tem perdão. E é o que nós vemos quando nós olhamos a maioria desses fariseus. Os homens veem os milagres de Deus, eles veem as maravilhas de Deus, mas seus corações continuam duros como pedra, como se o próprio Deus os tivesse cegado, e talvez seja essa a realidade, pois eles blasfemam contra o Espírito Santo. Eles dizem, isso que você faz não vem do Espírito, isso vem de Beelzebu, isso vem de Satanás. E quando Lucas destaca isso, ele está reforçando a Santíssima Trindade que já está sendo ensinada pelos apóstolos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olhem, nós vemos aqui as três manifestações de Deus. Cristo fala do Deus Pai, fala do Espírito Santo e fala de si mesmo. Então, nós temos um Deus único, mas essas três revelações de Deus estão presentes e devem ser respeitadas. Deus Filho deve ser respeitado, Deus Pai deve ser respeitado e o Santo Espírito de Deus deve ser respeitado. Deus, em sua santidade máxima, deve ser adorado. Devemos ter reverência para com Deus, reverência para com o Espírito Santo do Senhor, pois isso aqui é uma coisa muito séria, muito grave. E Lucas está falando de uma época onde a reverência religiosa era alta. Agora imaginem nos dias de hoje, onde até piadas de imoralidade são feitas com o nome de Deus. Então, o que Lucas está destacando aqui é, olhem a seriedade que Cristo trata a presença do Espírito Santo. E vamos ler isso aqui e refletir. Se essa presença tem sido tratada com a mesma seriedade nos nossos cultos e no nosso modo de vida. Agora sim, versículo 13. Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então disse-lhe Jesus, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, nesta mesma noite sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus, né? Ou então, como foi narrado, né, em outros textos, né? Louco hoje pedirão tua alma. Louco, maluco. Por que é uma loucura isso? Vamos observar o que aconteceu. Jesus estava ali ensinando algo que não tinha nada a ver com o que aquele homem perguntou. Então, uma pessoa que estava ali esperando uma oportunidade, nós nem sabemos se o irmão estava ali presente, mas ele queria que Jesus dissesse para o irmão dividir a herança com ele. E se está dizendo para dividir a herança, o que pode talvez ser? Ou o primogênito morreu, ou é um mais novo que quer pegar a parte do primogênito, porque o primogênito tinha direito à maioria dos bens. Então esse negócio de dividir igualmente não estava na lei. A menos, é claro, que tenha havido alguma fatalidade, algo que explicasse tudo aquilo, mas o que aconteceu naquele momento? O homem se aproveitou de um momento espiritual para pedir algo material.
Jesus estava ensinando sobre o Espírito Santo de Deus, a importância, a seriedade do nome do Espírito Santo de Deus. E o homem do nada chega, mestre, diz ao meu irmão para dividir os bens comigo. Ele distorce totalmente, ou talvez nem tenha escutado e não estava nem aí para o que Jesus estava dizendo. A preocupação dele era, se Jesus, que é um grande mestre, disser para o meu irmão dividir comigo, provavelmente ele irá. Talvez até esse irmão fosse mais ouvinte de Jesus do que ele, porque ele utiliza Jesus como um parâmetro. Ó, se Jesus falar, vai dar certo. Mestres, Jesus fala, que isso? Quem me colocou o juiz sobre vocês? E aí nós nos colocamos, mas Deus não é o juiz de toda a terra. Jesus está falando aqui como filho do homem, como homem. Ele está dizendo, existem as autoridades, você tem que ir lá na justiça, lá nas autoridades, e lá exigir os seus bens. Se o homem não foi às autoridades, é porque provavelmente a lei estava contra ele. E é o que Jesus está trazendo aqui. E se Jesus dissesse algo que fosse contra a lei, daria munição para que os mestres da lei e os fariseus dissessem, olha só, a lei diz isso, mas Jesus ensina para os discípulos a irem contra a lei. Então Jesus diz, olha, vão lá no juiz, vão lá na autoridade, lá resolvam isso. Mas Jesus não deixa barato. Jesus, ele retoma o foco da pregação. Então é como se estivesse aqui pregando sobre Lucas, um dos irmãos levantasse e perguntasse, mas lá em Zacarias, fala sobre o dízimo. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando hoje. E aí o pregador precisasse retomar aquilo que ele estava falando. Então Jesus aproveita essa interrupção e pega novamente o gancho, trazendo uma parábola que vai novamente dizer para que o crente não viva uma vida para o mundo, mas viva uma vida para Deus. Então ele vai trazer essa parábola. Havia um homem riquíssimo, que conquistou tudo o que podia, não tinha mais espaço para aquele homem acumular tanta riqueza. Então o que ele fez? Ele doou aos pobres. Ele dividiu a herança como aquele homem queria? Não. Ele mandou demolir tudo para fazer tudo de novo, ainda maior, ainda mais espaçoso, para que ele pudesse ainda ter mais coisas. E nós sabemos que a ganância do homem é assim, pois os poderosos da terra querem cada vez mais poder e pisam em quem tiver que pisar para isso. E aí Deus chega para este homem e diz, louco, eu vou requerer tua alma hoje. E aí? O que você tem? Não tem nada. Porque o foco daquele homem era conseguir riquezas materiais nessa terra e ele não se preocupou com a sua vida espiritual. E por isso, no dia em que ele morreu, ele não foi aceito por Deus. Porque ele não tinha uma vida com Deus. E os bens dele ficaram para serem disputados aí talvez pelos filhos que vão nos mestres pedirem para o mestre ajudar na divisão da herança. Então Jesus, sem ser tão grosseiro, aproveita a interrupção deste homem para retomar o foco da mensagem e para também trazer um ensinamento para aquele homem. O que Jesus estava dizendo? Homem, não dedique a sua vida a ficar lutando por bens materiais, esquecendo-se de Deus. Ouça a palavra de Deus. Acumule uma riqueza, não nessa terra que nós vamos perder, mas com Deus. Por quê? Porque a riqueza de Deus é eterna. E aí ele vai continuar agora, né? 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo. Quanto ao que vestir, a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que a roupa. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Que mensagem maravilhosa Jesus traz aqui. O que Jesus está trazendo? O que ele está combatendo? Em primeira mão, ansiedade com as necessidades dessa vida. E ao observar qualquer realidade, para qualquer tipo de crente, em qualquer lugar, essa mensagem encaixa. Para o cristão judeu, que estava sendo perseguido pelos fariseus, encaixa. Para o cristão gentio, que estava sendo perseguido pelo Império Romano, e entendam bem o que acontecia naquela época e acontece em muitos países hoje. O cristão não apenas era perseguido, num sentido da violência verdadeira, mas ele era tolhido de direitos civis básicos. Então, ainda que o Estado, que o governo não lhe machucasse diretamente, o Estado simplesmente dizia, olha, esse sujeito é cristão, então nós vamos tirar a escritura do seu bem, do seu imóvel. Ele não é mais dono dessas terras. Nós vamos pegar essas terras e dar a outros que sirvam ao nosso modo de vida. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Então, um cristão é assaltado, ele vai até a autoridade e fala, mas você quem crê? Eu sou cristão. Tá, pode deixar que eu vou resolver. Não vai resolver nada. E toda aquela gente sabe que não vai resolver nada. Então, os cristãos estavam em uma situação de total vulnerabilidade, onde nenhuma autoridade da terra dava a mínima para eles. E Jesus está trazendo um outro olhar. Fala, olha, não olhem para nada disso. E aqui nós vemos, Lucas é riquíssimo nos detalhes. Jesus provavelmente estava num lugar onde pudesse se ver tudo aquilo, né? Ele olha para as aves dos céus, ele olha para os lírios do campo, e ele fala, olhem para a natureza. Deus é o guardião e provedor de todas as coisas. Se Ele cuida de coisas tão pequenas, como não cuidará dos seus próprios servos? E aí ele fala do lírio, né? Nem Salomão, e Salomão é o exemplo de maior riqueza e esplendor do judeu. E qualquer gentio já ouviu falar desse nome Salomão. Nem Salomão se vestiu com tanto esplendor do que esse belo lírio que hoje está aqui, o vento vai passar e vai levar para longe. Não andem ansiosos com nada. E com o desemprego, não andem ansiosos. E com as perseguições, não andem ansiosos. E com os vírus dessa terra, não andem ansiosos. Confiem em Deus. E aqui Jesus traz uma verdade que parece ter sido esquecida por muitos crentes, né? Não podemos acrescentar nem uma hora a mais da nossa vida. Jesus está relembrando algo que é muito claro ao judeu e que nos provérbios é muito bem dito. A hora da nossa morte está determinada por Deus, independente de como ela seja. Tentaremos ao Senhor por conta disso? De forma alguma. Devemos cuidar de nós mesmos, sim, claro, mas sabendo que a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Por mais que eu me cuide, quando Deus falar chegou a tua hora, chegou a tua hora, acabou. Por que é importante o crente saber disso? O crente da época de Lucas tem que saber. Por quê? Se ele foi capturado pelo Império Romano e ele está para ser morto, ele não está para ser morto porque Deus o abandonou.
Por quê? Até mesmo na sua morte, Deus está no controle de todas as coisas. E hoje nós também precisamos lembrar disso. Principalmente nesse período em que estamos tão atribulados com N dificuldades que nos têm sido apresentadas. Deus está no controle de tudo. Eu vou morrer quando Deus quiser. Se não for de sua vontade, eu vou ressuscitar dos mortos e servir de testemunho para esse mundo. E se for de sua vontade, eu vou estar aqui pregando, vou tomar uma água, vou me engasgar, vou cair morto aqui no chão. Ou ter um infarto fulminante aqui. Tudo está nas mãos do Senhor. E Ele coloca nesse detalhe, olha, vocês podem ter tudo, mas vocês não sabem um dia nem a hora da sua morte. E não vão acrescentar nada, quebrei meu pescoço, Senhor. Mais uma horinha, só para mim ir lá, me despedir, depois eu volto aqui para esse mesmo lugar. Não, morreu. Então, vivam uma vida de fé e verdade. Vivam uma vida dedicada a Deus, sem se preocupar com esse mundo, mas se preocupando com as riquezas do céu, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Como assim onde estiver o meu tesouro? Onde estiver o meu foco. Onde estiver aquilo com quem eu mais me preocupo. Então, se eu mais me preocupo com as riquezas desse mundo, meu coração vai estar nesse mundo, eu vou negar a Cristo. Agora, se eu me preocupar em primeiro lugar em agradar a Deus, a minha riqueza será essa. Eu posso perder tudo nesse mundo, mas eu sou feliz porque eu tenho um tesouro nos céus. Então, Jesus novamente traz o foco para a mensagem. E ele não para. 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possa abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontra vigiando, quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não se esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber, a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, Jesus está trazendo aqui a realidade da época, né? Você pode olhar: se o meu patrão me bater, eu vou lá na justiça, vou pedir meus direitos. Jesus está falando da realidade da época, principalmente debaixo do Império Romano, que permitia a escravidão de forma muito mais ampla do que a que nós vemos no judaísmo. Porque no judaísmo, se o patrão batesse no servo, o servo era livre de qualquer dívida e tinha que ser ressarcido. Então não era permitido violência, né? Quando o pessoal fala: a Bíblia permite a escravidão. Vamos ver lá em Levítico qual era a servidão permitida por Deus. Não podia ter violência física. E Jesus está trazendo aqui a visão que é do imperialismo romano. Ou seja, é o dono ali daquelas terras e ele saiu para um banquete.
Quando ele voltou com a sua carruagem, não tem ninguém no portão. Está de noite, está deserto, ninguém está abrindo porque está todo mundo dormindo. Quando amanhecer e ele entrar na casa, ele vai castigar todos. E aí Pedro chega e fala: Senhor, isso é para todo mundo ou é para nós? Ele se doeu ali porque ele achou que Jesus estava jogando uma indireta para os 12 discípulos. Ele fala: não, o servo, não sei o quê. Senhor, o senhor está falando para todo mundo ou está jogando uma indireta para a gente? Está querendo dizer o quê? Nós não estamos servindo bem? É isso? É para todo mundo esse discurso ou é só para nós? E aí Jesus complementa: a quem muito foi dado, muito será exigido. Como assim? Quanto mais próximo, né? Quanto mais alto, e quando nós falamos assim alto em cargos, não estamos falando de importância, mas sim de hierarquia mesmo. Quando alguém alcança, né, um nível de liderança, quando, né, como os 12, quanto mais responsabilidade no reino de Deus, mais será exigido. Então, essa palavra é para todos, mas quanto mais você cresce no reino de Deus, mais responsabilidade lhe será exigida. E Jesus, utilizando esses exemplos, ficou algo muito claro do que Jesus está tratando. Ele está tratando de pessoas que trabalham para alguém e sabem exatamente o que esse alguém quer. Como assim? Né? Você trabalha, você é um militar. Vai chegar um general, vai chegar um almirante. Você sabe que o homem tem que entrar. Quando ele chegar, tem que ter alguém para recebê-lo nos portões. A sala dele tem que estar arrumada. Se ele for falar, o auditório dele tem que estar preparado. Agora, o general, a autoridade vai chegar, ninguém vai abrir o portão, ele vai ter que pular o portão. Não vai ter um lugar para ele beber água, vão jogar no auditório e ele ainda vai ter que arrumar o auditório. Ele pode até fazer, mas o que vai acontecer depois que ele fizer? Quem forem subordinados dele vão ser presos. O que ele puder fazer contra aquelas pessoas vai. Jesus está querendo mostrar o quê? Que ele é o Senhor. Ele está saindo para um banquete. Como assim? Ele está indo aos céus. Os servos vão ficar aqui na terra. Mas ele vai voltar. E quando ele voltar, os seus servos devem estar preparados para recebê-lo. O discípulo, que está num nível mais alto, tem que estar ainda mais preparado. Mas não inibe nem mesmo o novo convertido de, nas suas possibilidades, preparar-se também para receber o Senhor. Então a palavra é para todos, sem exceção. Todos devem estar preparados para receber o Senhor. Todos devem estar preparados para receber Jesus. E por fim, 49. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos um contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filhos e filhos contra pais, mãe contra filhas e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Que mensagem terrível, né? Pesada. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está simplesmente continuando, porque quando Pedro se sentiu meio que ofendido ali, perguntando se aquela mensagem era para todos, ou se Jesus estava jogando uma indireta para eles, era como se os discípulos e aqueles que estavam seguindo ainda não tivessem entendido a seriedade daquele compromisso. Porque Jesus está toda hora ratificando, olhem a seriedade, é como um patrão que chega, é como uma autoridade que quer encontrar o serviço pronto, Deus vai um dia pedir tua alma. E para complementar isso, ele diz, vocês pensam que eu vim para quê? Eu vim trazer fogo para a terra, queria que já tivesse aceso, mas antes terei que passar por algo angustiante. Ele está falando da sua morte, porque se dependesse dele, já tinha começado ali mesmo. E trazer fogo à terra. Por que fogo? Porque a família vai estar dividida. Porque o crente vai querer ir para a igreja e o marido vai trazer problema. A crente, Pegou mal isso aqui. A crente vai querer vir para a igreja e o marido vai trazer problema. Os filhos vão se converter e os pais vão persegui-los. Os pais
serão convertidos e os filhos não convertidos serão a tristeza e a desgraça da vida deles. Batalha dentro de casa. E naquela realidade daquela época, pais entregando os filhos à morte, irmãos entregando as irmãs à prisão, briga dentro da família. Jesus não está querendo dizer que é um desejo dele trazer confusão dentro da casa. Ele é o príncipe da paz. O que ele está querendo dizer é aquele que quer servir a Deus vai desagradar o mundo, até mesmo aqueles que estão dentro de casa. Então, eu não vou fazer isso aqui na igreja porque não sei quem, não sei que lá está indo contra mim. Jesus está falando para você. Pensou que ia acontecer o quê? Achou que seria como? Entrei na universidade, na faculdade, uma opressão, achou que iria ser como? Entrei no trabalho, uma pressão para fazer coisa errada, achou que iria ser como? Jesus veio exatamente para isso. Foi para isso mesmo que ele veio. Para chocar o mundo. Para chocar os pecadores. E o servo de Deus que não se atenta a isso, será expulso da casa e tratado como ímpio. Então não é brincadeira. Jesus poderia resumir tudo o que ele falou só nessa parte aqui. Não é brincadeira. Servir a Deus é viver uma vida de negação. Negação aos deuses romanos e ao Império Romano. Negação ao farisaísmo. Mas também negação a tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus. Negação direta. E se for para morrer, vamos morrer, porque eu prefiro ser recebido por Jesus do que recebido por esse mundo e depois negado nos céus. É isso que Jesus está falando aqui. É coragem. O servo de Deus tem que ter coragem para se manter firme nos caminhos do Senhor. E por fim, os últimos versículos do capítulo. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento do sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Porque vocês não julgam por si mesmo o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhes digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Quando o cara que queria que Jesus se metesse no problema familiar dele, achou que agora acabou, Jesus volta para ele. Quando for lá no magistrado, quando for lá na autoridade, não queira tirar vantagem, seja honesto. Seja honesto para não acontecer a vergonha de ser preso diante desse mundo, dos juízes, até mesmo juízes ímpios, lhe aprisionar, e aí sim você vai ter que pagar até o que não tem, até o último centavo, e vai ficar preso lá. Mas claro que dentro do contexto, Jesus está também parafraseando aquilo que ele já estava dizendo, que há um juiz aguardando para que nós um dia estejamos diante dele. É o juiz dos céus. Porque há uma dívida nossa para com esse juiz que é o pecado. E aí? Como vai fazer quando estiver diante dele? Por isso, a obra redentora de Cristo Jesus é essencial para que o crente, quando esteja diante do juiz, com uma dívida que ele não pode pagar, será absolvido dessa dívida. Por quê? Eu não posso pagar a dívida que eu fiz por causa do meu pecado. Por quê? A dívida é a morte. Como é que um morto vai pagar a dívida? Mas Cristo pagou as nossas dívidas na cruz. Essa dívida já está paga. Então, quando eu estiver diante do magistrado, se eu me mantive firme com Jesus durante toda essa minha caminhada, diante dele, eu serei recebido nos céus. Não há mais dívida. Paulo vai dizer, Jesus rasgou a cédula que era contra nós. Ele rasgou. Então, Jesus encerra aqui de forma maravilhosa. Ele termina a questão daquele homem e termina também a sua pregação. Jesus, os seus ensinamentos são maravilhosos. Ele consegue, de maneira simples, porque ele não falou nada aqui muito absurdo.
Qualquer pessoa, seja ela erudita ou leiga, entende o que ele quis dizer. E é exatamente isso que Lucas quer trazer. Ele é um filho de Deus. Ele é o filho de Deus verdadeiro, mas ao mesmo tempo ele é homem. Ele fala com os homens, ele se comunica conosco. E quando Lucas traz toda essa narrativa, o que ele está querendo trazer ao seu leitor? Ele está querendo mostrar ao seu leitor, olha, tudo que nós estamos passando, Jesus já tinha avisado, o bicho ia pegar mesmo. É trazer fogo na terra mesmo. E aí? Qual vai ser a nossa postura diante desse mundo? Lucas registra isso aqui para mostrar, Jesus já deixou claro, não ia haver facilidades. O Império Romano está nos perseguindo. Os nossos irmãos em Cristo estão abandonando a fé. Os nossos familiares estão contra nós. É exatamente isso. Parabéns, se está acontecendo isso com você, você está no caminho certo. Prossiga com o Senhor. Porque uma vida de facilidade é a vida do ímpio. O ímpio que se preocupa, que vive. Nós não. O nosso foco, o nosso tesouro está em Deus, está em Cristo. E é nele que nós devemos focar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela sua mensagem. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque o Senhor nos deu um tesouro. Nós somos ricos, abastardos, mais ricos do que os mais poderosos dessa terra. Pois quando eles morrerem, suas riquezas continuarão aqui. Mas nós não, nós temos um investimento para toda a eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós mesmos não colocamos nada nosso para herdar tamanha riqueza. O Senhor pagou as nossas dívidas e nos fez herdeiros do reino dos céus. Obrigado, Senhor. Espírito Santo de Deus, dá-nos força. Força para fitarmos os nossos olhos em Cristo, para jamais o negá-lo, para jamais aparentarmos uma vida cristã, mas vivermos uma vida mentirosa. Livra-nos da hipocrisia, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de viver uma vida distante de Ti. Que possamos em espírito e em verdade sermos servos fiéis a Deus, aguardando até que o nosso Senhor venha. Estamos à Tua espera, Senhor Jesus. Estamos aguardando a Tua volta. Prepara-nos, Espírito Santo de Deus. Prepara-nos para receber o nosso Senhor. Para sermos chamados a habitar contigo para toda a eternidade. Que as Tuas palavras, Senhor, não sejam apenas lidas como mais tantas e tantas coisas que lemos, mas que sejam verdadeiramente sementes que irão brotar e darão frutos 100 por 1, para que possamos crescer cada vez mais no entendimento de quem é Deus e Te adorar da maneira como Te é devido. Senhor, Te agradecemos novamente por esse privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.